Olá, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à Code Rage Brasil 2019, falando um pouco sobre o Redis e as possibilidades que ele nos oferece. Meu nome é Mário Guedes, arquiteto de soluções digitais com 20 anos de vivência no desenvolvimento de soluções 24/7 de larga escala. Gostaria de agradecer a presença de todos, pois para mim é sempre honroso participar dos eventos da comunidade Delphi. Agradeço também a Embarcadero Brasil pela oportunidade, em especial Fernando Risato, por ter aceito a minha proposta de trabalho. Nesta apresentação, vou mostrar algumas características do Redis que o credenciará a fazer parte da arquitetura do seu sistema. Eu acredito que o Redis pode ser usado em maior ou menor escala em qualquer sistema, independentemente do modelo de implementação, ou seja standalone, cliente-servidor ou até mesmo multicamadas. Redis é o acrônimo para Servidor de Dicionário Remoto, o que já evidencia o maior propósito deste artefato. O site oficial é o redis.io, onde encontramos os binários para download, além de uma extensa documentação. Em linhas gerais, o Redis é um banco de dados NoSQL, orientado à chave-valor. Imagine um grande arquivo ini no servidor, onde de um lado temos as chaves e do outro lado temos os valores dessas chaves. O Redis armazena os dados na memória RAM, e por isso a propalada velocidade como característica marcante. Porém, o Redis pode, se assim configurado for, persistir os dados em disco para eventual recuperação de queda. Apesar da aparente simplicidade inicial, o Redis dá suporte a vários tipos de dados e operações, indo muito além do que mostraremos hoje. Dois recursos que eu gostaria de destacar neste momento é o recurso de TTL, onde podemos determinar um tempo de expiração para uma chave. Com isso, a chave some automaticamente após determinado tempo. Isto é útil, por exemplo, para controlar sessões de usuários em um sistema RESTful. O Redis também suporta comandos em lote e até mesmo execução de scripts na linguagem Lua, o que poupa tráfego de dados pela rede. Mas atente-se para o fato dele ser blocante, ou seja, executa apenas uma requisição por vez. Portanto, comandos demorados podem afetar o nível de serviço da sua aplicação como um todo, dependendo, é claro, do seu contexto. Por fim, ele pode trabalhar em cluster, o que potencializa ainda mais os seus poderes. Mas afinal, o que podemos fazer com o Redis? Vou destacar algumas coisas que considero ser comum à maioria dos sistemas. Cacheamento de dados no lado servidor é algo super bem-vindo. Imagine uma determinada requisição do lado cliente sendo feita várias vezes ao dia e de forma consecutiva. E que se trata de um processamento relativamente pesado e até mesmo demorado. E que na maioria das vezes retorna o mesmo resultado. Por que não reutilizar a resposta até que esta resposta efetivamente mude? Isso pouparia recursos de elementos importantes do ecossistema, em especial o banco de dados. E de quebra deixaria nosso sistema mais rápido. Afinal, o processamento mais rápido é aquele que não é feito. A experiência do usuário ficará mais satisfatória. Mais para frente, teremos um exemplo prático sobre este assunto. Além disso, podemos adotar o Redis como um mecanismo simples de mensageria, pois ele dá suporte ao mecanismo de publicação e assinatura, bem como a um mecanismo de enfileiramento de comandos, estilo FIFO, First In, First Out,
nos possibilitando adotar a abordagem de microserviços com escalonamento horizontal. Nesta apresentação, veremos um exemplo didático sobre essas duas características. Também posso destacar a manutenção de dashboards em tempo real, bem como o funcionamento offline, como em PTVs. Até aqui nos parece tudo correto. Mas afinal, o que é esta tal de escalabilidade? E por que o Redis nos ajudará a atingir este objetivo? Um sistema escalável é aquele cujo design nos permite um crescimento constante de utilização, de 10 a 10 mil usuários, sem necessariamente reescrever o código. Estou utilizando a quantidade de usuários como parâmetro, mas poderia ser qualquer outro fator que demande mais e mais do sistema. O ideal para atingir esta tal escalabilidade é dividir o sistema em vários subsistemas com escopo bem definidos, onde os microserviços são a resposta do momento. O Redis, então, por processar extremamente rápido as solicitações, bem como possuir características importantes, pode servir como um poderoso comunicador entre processos, sem criar uma interdependência de um processo com o outro. E daí sim conseguimos escalar o sistema, nem que seja em uma arquitetura cliente-servidor, aliviando o banco de dados principal, por exemplo. Antes de irmos para os exemplos práticos, vale a pena destacar os conceitos mínimos do Redis, justamente a chave e o valor. O nome da chave é o índice pelo qual recuperamos um determinado valor. É uma string ou até mesmo um array de bytes. Obviamente que a string é mais usual. Não convém usar nomes longos, sendo que podemos lançar mão do hash MD5 quando for o caso. De qualquer maneira, é adequado hierarquizar o nome da chave utilizando dois pontos como separador, aplicando uma espécie de namespacing. E para evitar ambiguidades em nome de chaves, convém terminar com cerquilha. No exemplo deste slide, vemos o nome de chave. CodeRage, dois pontos, Brasil, dois pontos, 2019, dois pontos, Redis, cerquilha. Em breve, veremos como aplicar estes símbolos para listar as chaves. Asterisco, interrogação e colchetes. Porém, adianto que não se trata de expressão regular, apesar da semelhança. Se de um lado temos a chave, do outro temos o valor. O valor é um array de bytes que pode representar diversos tipos, como string, lista de string, conjuntos, mapa de bits e por aí vai. Um tipo interessante é o hash, que é uma estrutura chave-valor, como se fosse um JSON, porém sem permitir alinhamento. É justamente para manipular adequadamente cada tipo de informação que temos dezenas de comandos específicos. Finalmente, estamos chegando na parte dos exemplos práticos e veremos os comandos triviais. Por isso que reforço, mais uma vez, que existe muito mais possibilidades no Redis. O Redis não tem suporte oficial no Windows, habitat natural do desenvolvedor Delphi. Em produção, recomenda-se executar em Linux. Porém, há versões portabilizadas para o Windows e você pode baixar a partir da URL em destaque no slide atual. Infelizmente, esta portabilização está ficando defasada. Por isso, uma solução possível seria executar uma imagem Docker com Redis
ou até mesmo uma VM. Porém, para efeitos de desenvolvimento, é suficientemente bom baixar a última versão presente nesta URL e efetuar a instalação. No meu equipamento, o Redis está sendo executado como serviço no Windows 10, na porta padrão, que é a 6379. Para verificar se está tudo certo, iremos executar a CLI do Redis. Aqui percebemos que ele se conectou em localhost na porta 6379 e vou listar as chaves, comando que veremos em breve. Então aqui tem um exemplo de uma chave criada. CodeRage, Brasil, 2019, Redis, cerquilha. Finalmente, chegamos à parte prática. Para integrar o Delphi ao Redis, podemos lançar mão de uma comunicação TCP/IP direta, pois o protocolo é extremamente simples. Talvez isso se justifique em versões do Delphi mais antigas. No Delphi Hill, podemos instalar a biblioteca desenvolvida pelo italiano Daniele Tetti diretamente pelo GPM. Uma vez instalado, basta utilizar. Observe que não há um componente na palheta, sendo que utilizaremos em código mesmo. Vamos agora conhecer os comandos básicos utilizando a biblioteca desenvolvida pelo Daniele Tetti. Para utilizar esta biblioteca, declaramos as units conforme aparece na imagem corrente. A unit redis.client possui a interface iRedisClient, sendo que no nosso exemplo eu declaro um atributo fcon do tipo iRedisClient e instancio e inicializo no evento onCreate do formulário, passando o IP e porta, que no nosso caso é localhost na porta padrão, e efetua a conexão. Uma vez conectados, podemos executar os comandos no Redis e iniciaremos com os básicos. O comando set escreve ou sobrescreve uma chave. O comando get recupera o valor de uma chave. E o comando del elimina uma chave. É um bom momento para lembrar que o Redis não possui um esquema. Portanto, não é possível tipar o valor de uma chave. O Redis aceitará o que você enviar. Aqui no nosso exemplo, temos o nome da chave declarada em um edit e os comandos dispostos em um page control. No exemplo do comando set, estaremos ora gravando esta imagem, ora gravando este texto. O código do botão é bem simples, onde recuperamos o conteúdo da imagem em bytes e executamos o comando set oferecido pelo objeto fcon, que representa a conexão com o nosso servidor Redis. O primeiro parâmetro é o nome da chave e o segundo parâmetro é o valor que queremos escrever nesta chave. Neste caso específico do set, o e-comercial se faz necessário por set ser uma palavra reservada no Delphi. De qualquer maneira, é basicamente isto que acontecerá. Você executará um comando Redis exatamente pelo nome dele. O outro botão set
executa o mesmo comando, porém passando uma string como valor. Passando para o comando get no nosso exemplo, temos de novo dois botões. Um para recuperar adequadamente a imagem e outro para recuperar o texto. O código também é simples, porém com um elemento novo, o tRedizString. O comando get, como esperado, recupera um valor e por isso o Danielitet disponibiliza tipos especiais para lidar com os valores retornados. O tRedizString oferece, por exemplo, a possibilidade de verificar se o valor é nulo, o que acontecerá se a chave não existir. Os dois botões get têm códigos parecidos, com um cuidado a mais para verificar se o valor é nulo ou não. Por fim, temos o comando del, que elimina uma chave. Na verdade, o comando del aceita várias chaves a um só tempo. Por isso que o único argumento do comando é um array de string. O retorno deste método é justamente a quantidade de chaves eliminadas. Executando o exemplo, vamos criar mais duas instâncias do nosso executável. O comando del irá eliminar uma chave já pré-existente e de fato eliminou. Se eu executar novamente, não havia nenhuma chave a ser eliminada. Portanto, o comando get não retorna nenhum valor. Vamos então colocar esta imagem com o comando set e, em uma outra instância, recuperar esta imagem com o comando get. Então, aqui set get. Vamos sobrescrever o valor da chave com um texto simples e recuperar este valor na outra instância. E por fim, mais uma vez, eliminar a chave em questão, encerrando-se o ciclo. Esses três comandos, get, set e del, nos possibilitam o CRUD. Existem derivações deles com mais recursos. Um outro comando útil é o exists, que tem por objetivo verificar se uma chave existe ou não no rediz. Então temos o parâmetro, que é a chave, e o retorno, um boolean, indicando a existência ou não da chave em questão. Executando o exemplo, verificamos que em um primeiro momento a chave não existe, porém passa a existir após a execução do comando set. Isso nos leva a um recurso muito interessante, que é o controle de tempo de vida de uma chave. Para determinar o tempo de vida de uma chave, utilizamos o comando expire, e para consultar o tempo restante, utilizamos o comando ttl. Executando o exemplo, vamos criar a chave com set e determinar o tempo de vida em 10 segundos. Então, foi determinado com sucesso. Vamos consultar algumas vezes pela existência da chave, até que ela não exista mais. Definindo o valor da chave mais uma vez e determinando o tempo de expiração em 10 segundos mais uma vez, vamos consultar o tempo restante até que em algum momento a chave deixe de existir. Como dito no começo, este recurso é muito útil para o controle de sessão de usuário por tempo de inatividade, ou eliminação de um cache lá do servidor após algum tempo sem uso, aliviando a carga do próprio rediz.
Vamos conhecer agora a forma de executar vários comandos no Redis a uma só vez. Basicamente, invocamos o método multi e em seguida invocamos todos os comandos que queremos executar em um só lote. Ao fim, invocamos o método exec, que envia todos os comandos ao Redis. O resultado deste método exec é um array, onde cada item é o resultado correspondente a um comando do lote. Neste nosso exemplo, estamos criando várias chaves que têm como primeira parte code range, uma sequência de 6 caracteres, como se fosse um código qualquer, e por fim a cerquilha. Como neste exemplo o valor é relevante, colocamos a frase Olá Mundo em todas as chaves. Executando o programa e acionando o botão executar, as chaves são criadas a um só tempo quando invocado o método exec. Aproveitando o resultado do exemplo anterior, vamos listar as chaves. O comando para isto é o keys, que recebe um padrão de nome de chave e retorna um array de string com os nomes das chaves que correspondam ao padrão passado. Podemos listar as chaves usando interrogação, asterisco e uma lista de caracteres. Interrogação e asterisco são aqueles caracteres coringas, onde interrogação equivale a qualquer caractere, enquanto que asterisco a uma cadeia de caracteres. Então, usando o padrão codeRange, asterisco, cerquilha, listamos todas as chaves presentes no nosso Redis, que comecem com codeRange, seguido por e qualquer quantidade de caracteres até achar um cerquilha. Vamos então ser mais criteriosos e colocar 6 interrogações para que esta chave coderange Brasil 2019 Redis não venha no resultado. Os colchetes indicam uma lista de caracteres possíveis naquela posição. Inclusive, como na regex, essa lista pode ser negada, ou seja, indicamos quais caracteres não queremos que combinem. Então, vamos filtrar mais ainda a lista. Se quisermos chaves onde na segunda parte se inicie com A e D, bastará colocar na posição a lista com a letra A e com a letra D maiúscula. Então, filtrando, temos o resultado. Porém, se quisermos exatamente o contrário, podemos negar a lista com um circunflexo no começo da lista. Chegamos então ao fim do primeiro exemplo, onde exploramos os comandos mínimos para lidar com o Redis. Vamos para o nosso segundo exemplo, onde falaremos de publicação e assinatura. Para exemplificar o recurso de publicação e assinatura, vamos montar um chat simples, onde um usuário assinará um canal e publicará em outros canais. É um exemplo didático, porém válido. Uma utilização possível seria um programa notificar aos outros programas do ecossistema eventos relevantes para o processamento. Neste nosso exemplo, colocamos o nome do usuário corrente no edit1, que comporá o nome do canal, que é o termo correto neste contexto. Então, vamos instanciar 3 vezes o programa e simular 3 usuários. Aqui, essa instância representa um usuário chamado Mário. Aqui, um usuário chamado Júlio. E aqui, um usuário chamado Fernanda. Cada um passa a assinar eventos que serão publicados nesses canais. Para enviar uma mensagem de um para o outro, colocamos o destinatário no edit2.
a mensagem e publicamos. Então, aqui o Júlio mandará uma mensagem para o Mário e logo em seguida para Fernanda. E a Fernanda responderá para o Júlio. Simulamos então uma conversação, percebendo que as mensagens fluíram de uma instância a outra de forma consistente. Vamos agora analisar os códigos envolvidos. O código do botão assinar parece complexo, mas é bem simples. Utilizando recursos da nova PPL do Delphi, iniciamos uma thread que contém sua própria conexão com Redis. Após a conexão, é invocado o método subscribe, que efetivamente assina um ou mais canais. O segundo parâmetro é um método anônimo que será executado a cada mensagem recebida. Perceba que optei por trafegar um objeto JSON que está sendo deserializado no recebimento da mensagem. O terceiro parâmetro também é o método anônimo que serve para controlar a finalização do subscribe. Enquanto que o quarto parâmetro é invocado quando da efetivação da assinatura. Quando o subscribe encerra, estamos então desconectando do Redis. Foi necessário colocar tudo isso dentro de uma thread justamente porque o subscribe travaria a aplicação como um todo. Já a publicação de uma mensagem em um canal é mais simples. Basicamente, estamos gerando um JSON representando a mensagem e executando o comando publish, onde o primeiro parâmetro é o canal de destino e o segundo parâmetro é a mensagem propriamente dita. A mensagem chegará em qualquer um que esteja assinando o canal ao qual foi enviada a mensagem. Encerramos então este segundo exemplo, onde falamos de publicação e assinatura. Vamos explorar no próximo exemplo o enfileiramento de comandos. Para demonstrar o enfileiramento de comandos, criei dois projetos, onde um fará o papel de produtor e o outro fará o papel de consumidor dos eventos. O objetivo maior desta abordagem é distribuir tarefas. Criaremos uma chave no Redis com uma lista e utilizaremos o comando rpush para colocar na fila e blpop para tirar da fila. Poderíamos criar várias filas e vários processos especializados em assuntos específicos, como envio de e-mail, geração de nota fiscal, baixa de estoque, registro de vendas e por aí vai. Aí cada um tem a sua própria necessidade. Vamos então acionar o
produtor. Aqui você pode imaginar que ele está produzindo tarefas. Temos aqui os elementos na fila que esse produtor está colocando. De repente, teremos um segundo produtor colocando na mesma fila. Se eu tenho o produtor, eu preciso acionar o consumidor desta fila. Então, voltarei aqui. Bom, temos dois produtores e um consumidor. É o executável que tirará da fila. Então, vou ativar. Está tirando. Pelo tempo que levamos, o consumo está muito mais lento que a produção. É aqui que entra a escala horizontal. Vou acionar novos consumidores. Até que eu consiga equilibrar a entrada e a saída. Talvez eu leve um tempinho. Ufa! Bom, conseguimos equilibrar. Obviamente que foi um exagero, foi apenas para ilustrar de forma didática. Como que eu conseguiria esvaziar rapidamente uma fila, e como a fila diminuiu, posso agora baixar consumidores. Então percebemos que o ideal é termos quatro consumidores para manter a fila equilibrada. E, em determinado momento podemos ter mais produtores, e por causa disso eu preciso de um novo consumidor. E aí poderemos atuar de forma elástica no back-end. Então, se de repente muitos usuários estão acionando o processo de geração de nota fiscal, o consumidor seria o executável que gera a nota fiscal. O produtor poderia ser uma chamada do DataSnap. Então, vou encerrar dois produtores. Vou encerrar esse produtor.
e chega um momento que a fila esvaziou de vez, porque os consumidores pararam e estão aguardando novas tarefas. Acredito ter demonstrado minimamente alguns recursos do Redis e o quanto ele pode ser útil. Gostaria de reforçar o quanto ele pode ser estratégico na sua arquitetura, esteja ela no nível de maturidade que for. Cuidado ao executar em produção no Windows, especialmente em uma alta taxa de I/O. Caso você esteja procurando um artefato específico para mensageria, o Redis é suficientemente bom, porém considere outros artefatos como o RabbitMQ, por exemplo. No meu caso, eu utilizo o Redis e estou muito satisfeito. Acredito ser importante frisar que o Redis não substitui o seu banco de dados principal. Ele complementa a sua arquitetura, podendo liberar o seu banco de dados principal para tarefas mais nobres. Por fim, reforço mais uma vez que o Redis não se limita ao que foi demonstrado aqui. Vale muito a pena se aprofundar nele. Amigos, chegamos ao fim desta sessão. Deixo aqui o meu contato, bem como a URL no GitHub para os exemplos demonstrados. Espero ter conseguido passar a mensagem, e o meu e-mail está aberto para trocarmos ideias. Convido vocês a visitarem a arrayoff.com.br e assinar a nossa newsletter para receber novidades em breve. Muito obrigado pelo seu tempo e forte abraço.